Já aconteceu com você de ser ignorado só porque não estava bem vestido ou porque não falava alto como os outros? Hoje eu vou te contar a história de um homem simples, calado, que muita gente zombava. Até o dia em que ele virou tudo de cabeça para baixo. Não foi com grito, nem com raiva. Foi com dignidade. E quando você ouvir o que ele fez, por quem sempre esteve com ele no pior momento, vai entender. Tem gente que vale ouro, mas vive sendo tratada como se fosse invisível. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te fazer olhar para as pessoas e para você mesmo de um jeito totalmente diferente. Seja bem-vindo ao Caminhos de Histórias. Aqui, cada relato é real e cada emoção verdadeira. Davi era o tipo de funcionário que passava pelos corredores sem ser notado, como se fosse parte da mobília. Chegava cedo, saía na hora, não falava alto, vestia sempre a mesma calça bege surrada e uma camisa azul clara com o bolso meio desfiado. Usava óculos de grau antigos, daqueles com aro grosso, e trazia consigo uma pasta marrom desbotada, sempre debaixo do braço. A maioria dos colegas mal lembrava o nome dele. Na hora do almoço, sentava num canto do refeitório com seu pote de comida simples e lia livros de capa gasta, daqueles sem imagens nem títulos chamativos. Não participava das conversas sobre futebol, nem das fofocas do setor. E isso bastava para que fosse alvo de risinhos discretos, piadas murmuradas e olhares atravessados. Esse aí deve ser encalhado, diziam. Trabalha lá aqui faz tempo e nunca subiu de cargo. Deve ser um incompetente. Davi nunca respondia. Apenas cumpria suas funções com uma calma que incomodava quem estava sempre com pressa. Até que um dia tudo mudou. A diretoria anunciou que a repartição passaria por uma reestruturação. Avaliações seriam feitas, funções revistas e cargos redistribuídos. De repente, aquele lugar virou um campo de batalha. Gente que mal se olhava passou a disputar elogios, bajular chefes, aparecer em reuniões com ideias recicladas, embaladas como grandes soluções. E no meio desse furacão de vaidades, Davi continuava o mesmo. Mesma postura, mesmo passo lento, mesmo silêncio. Esse vai ser o primeiro a rodar, cochichavam alguns. Mas o que ninguém sabia era que Davi tinha um passado. Um que ele não fazia questão de exibir. Porque enquanto muitos ali tinham diplomas pendurados nas paredes e discursos ensaiados na ponta da língua, Davi tinha outra coisa guardada. Uma história que ninguém conhecia. E que estava prestes a mudar o rumo daquela repartição para sempre. Naquela semana, os rumores corriam soltos pelos corredores. Dona Neide, veterana da recepção, disse ter ouvido do diretor adjunto que um nome improvável estava sendo avaliado para assumir uma coordenação. Foi o suficiente para que todos começassem a especular. Mas ninguém sequer cogitou que fosse Davi. Até que, numa quinta-feira abafada, o clima ficou tenso. O diretor-geral convocou uma reunião geral. A sala de conferência ficou lotada. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor do momento. Murmúrios, olhares nervosos, celulares vibrando nos bolsos. Quando ele entrou, todos silenciaram. Antes de qualquer anúncio oficial, disse o diretor, quero contar uma pequena história. Ele tirou do bolso um envelope amarelado, visivelmente antigo. Abriu com cuidado, como quem manuseia um pedaço de memória. Há 17 anos, um servidor desta casa salvou um projeto que estava prestes a ser enterrado. Era um programa de alfabetização em comunidades ribeirinhas que ninguém queria assumir. Ele pegou os papéis, organizou sozinho, montou planilhas, viajou para lugares onde nem barco chegava fácil. Fez uma pausa, olhando em volta. Ninguém soube, não foi divulgado, não teve festa, mas o projeto foi aprovado em Brasília, recebeu verbas e hoje alfabetizou mais de 6.000 pessoas. A sala estava muda. Esse servidor nunca pediu reconhecimento. Continuou na mesma mesa, com a mesma pasta, com a mesma calma. Alguém aos poucos começou a entender. Os olhares se voltaram para o canto da sala, onde Davi estava, como sempre, sentado em silêncio. O diretor ergueu o envelope. Essas são cartas de agradecimento que nunca chegaram à equipe, mas chegaram a ele. Cartas escritas por crianças de 9 anos que hoje são professores. Por mães que aprenderam a escrever o nome pela primeira vez.
por gente que nunca vai aparecer nos relatórios, mas que teve a vida transformada. Davi não se mexia, apenas abaixou a cabeça, com um leve sorriso discreto nos lábios. É por isso, disse o diretor, que hoje eu anuncio que o novo coordenador do setor de desenvolvimento social será o servidor Davi Albuquerque. O choque foi geral. Muitos engoliram seco. Outros sequer conseguiam fingir surpresa. Mas o mais impactante não foi o anúncio. Foi o que aconteceu depois. Davi se levantou devagar, pegou sua pasta marrom e caminhou até a frente da sala. Aplausos começaram tímidos, depois foram crescendo. Mas ele levantou uma das mãos pedindo silêncio. E então disse com a mesma voz calma de sempre: Eu não sou mais competente que ninguém aqui. Só tive a chance de ver de perto o que uma caneta e um pouco de fé podem fazer por alguém. Não espero palmas. Só peço que, daqui para frente, ninguém mais subestime o valor do silêncio de alguém que trabalha quieto. Porque às vezes é no silêncio que se cumpre a missão mais bonita. Não havia mais nada a dizer. Davi assumiu o cargo na segunda-feira seguinte. Chegou no mesmo horário com a mesma calça bege, a mesma camisa azul clara e, claro, com sua inseparável pasta marrom debaixo do braço. Nenhum carro novo no estacionamento, nenhuma cadeira giratória personalizada, nenhum discurso na entrada. E mesmo assim, todo mundo sentia que algo havia mudado. Ele não reformou a sala, não trocou os móveis, não mandou colocar placa com o nome na porta. Preferiu continuar sentado no fundo do setor, onde podia ouvir e observar sem filtros. As decisões vinham discretas, por bilhetes, por e-mails curtos, por conversas no corredor. Não gritava, não mandava. Ele apenas fazia. Começou ouvindo. Chamava um por um para conversar. Mas, diferente dos chefes anteriores, não perguntava sobre metas nem produtividade. Perguntava sobre a mãe do estagiário que tinha feito cirurgia, sobre o filho da faxineira que estava no ensino médio, sobre o cansaço nos olhos da auxiliar que cuidava do pai doente. Aos poucos, o setor foi se desarmando. O medo deu lugar ao respeito. E o respeito, à inspiração. Em pouco tempo, as filas de espera nos programas sociais foram reduzidas pela metade. Não porque ele tivesse feito milagre, mas porque Davi começou a simplificar processos que estavam emperrados por burocracia sem sentido. Criou um sistema interno de revezamento para os atendimentos mais complexos, dividindo as tarefas entre a equipe de forma mais humana e eficiente. Os elogios começaram a chegar. Primeiro de quem era atendido, depois dos gestores das outras áreas e, por fim, da própria Secretaria do Estado. Mas Davi seguia o mesmo, sempre comedidamente humilde. Você devia se expor mais, Davi, sugeriu uma colega. Mostrar o que está fazendo. Vai te ajudar a subir ainda mais. Ele apenas respondeu com um sorriso. Se eu precisar mostrar, é porque ainda não fizeram diferença o suficiente. As mudanças mais profundas, no entanto, não estavam nos números, estavam nas pessoas. Rodrigo, o mesmo que fazia piadas nas costas de Davi, agora observava calado cada gesto dele. Neide, a veterana da recepção, passou a ajudá-lo espontaneamente em processos que antes deixava de lado. Os estagiários que antes evitavam o setor por medo de cobrança, agora disputavam as vagas ali. E tudo isso sem uma única imposição. Davi não mandava. Ele inspirava. Certa tarde, um jovem servidor recém-contratado se aproximou, curioso. Seu Davi, posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Como o senhor conseguiu mudar tanta coisa sem gritar com ninguém? Sem exigir, sem fazer campanha por si mesmo? Davi sorriu, como quem já esperava aquela pergunta há anos. Porque a força não está na altura da voz, mas na firmeza do propósito. O rapaz ficou em silêncio, digerindo aquela frase como quem mastiga uma verdade antiga. O reconhecimento que Davi havia conquistado com sua forma única de liderar começou a incomodar. Não os bons, mas os que se alimentavam de vaidade. Dentro da própria secretaria, algumas figuras antigas, acostumadas com esquemas e favores velados, passaram a ver Davi como uma ameaça. Ele não jogava o jogo, não bajulava, não aceitava jeitinho, não acobertava incompetência disfarçada de carisma. E foi assim que, silenciosamente,
começaram a tentar derrubá-lo. Primeiro vieram os cortes sutis, um orçamento reduzido sem explicação. Depois, a redistribuição de pessoal, tirando de Davi os melhores profissionais sob o pretexto de equidade de setores. E então, uma sindicância inventada, baseada em um suposto atraso de relatório, que na prática nunca existiu. É só um procedimento de rotina, disseram. Mas ele sabia que era o preço de não se dobrar. A equipe, ao perceber o movimento, ficou inquieta. Gabriel, um dos estagiários promovidos por mérito, tentou mobilizar apoio interno. Vamos reunir assinaturas, mostrar que a acusação é falsa. Davi balançou a cabeça com calma. Se a verdade precisa de gritos para se sustentar, então ela ainda não é forte o suficiente. Ele encarava a situação como sempre fez, com firmeza silenciosa e fé no tempo certo. O processo seguiu. As reuniões sumiram da agenda. Os convites para fóruns e eventos também. A cadeira de coordenador foi suspensa por 30 dias. No lugar de Davi, colocaram alguém com discurso afiado e olhos frios. Um homem treinado para manter a aparência, mas com intenções políticas por trás de cada decisão. A repartição sentiu o baque. Em poucas semanas, o setor voltou a ter filas, atrasos, estresse. As piadas voltaram, os cochichos também. Mas dessa vez algo era diferente. Davi já não era invisível, e a ausência dele era barulhenta. Numa manhã de sexta-feira, enquanto tomava café numa padaria simples, Davi foi abordado por uma senhora com o neto no colo. "O senhor não lembra de mim, né? Sou a Marinalva. Aprendi a escrever no projeto lá do interior. Vi o senhor na televisão outro dia. Tá passando por coisa ruim, né?" Davi assentiu com um sorriso discreto. Ela segurou sua mão com força. "Fica firme. Gente direita incomoda mesmo. Mas quem planta certo, colhe em silêncio, sem precisar pedir aplauso." Ele agradeceu com um aceno emocionado. Naquele dia, algo dentro dele se reacendeu. Não era raiva, era clareza. 30 dias depois, a sala da ouvidoria estava cheia. A sindicância, baseada em documentos fabricados, finalmente chegaria ao fim. Mas havia algo diferente naquela audiência. Sentados no fundo do auditório, estavam funcionários que nunca antes se importaram com reuniões administrativas. Vieram por conta própria. Vieram por Davi, Gabriel, Neide, os estagiários antigos, até servidores de outros departamentos. Não vinham com cartazes nem protestos, só presença e olhos atentos. O relator leu em voz firme. Após análise técnica e jurídica, conclui-se que não houve atraso, negligência ou má gestão por parte do servidor Davi Albuquerque. Pelo contrário, seus relatórios foram entregues antes do prazo, com eficiência e sem qualquer indício de má conduta. Recomendamos o arquivamento do processo e o retorno imediato às suas funções. Alguns suspiraram, outros aplaudiram discretos. Davi, sentado na primeira fileira, abaixou a cabeça, como quem agradece em silêncio. O diretor da secretaria tentou subir ao palco para marcar posição, mas antes que pudesse falar, uma senhora levantou-se no meio da plateia. Era Marinalva. "Com licença, posso falar uma coisinha?" Todos se viraram. "Eu não sei usar palavras difíceis, mas sei o que é caráter. E esse homem aí não salvou só números de planilha, não. Ele salvou dignidade de gente como eu. Se tem alguém que merece respeito nessa sala, é ele." Um a um, os presentes começaram a se levantar. Sem gritos, sem cartaz. Só em pé. O diretor recuou constrangido. Davi se levantou também, mas não foi ao púlpito. Foi até Marinalva, apertou sua mão com carinho e disse: "É por pessoas como a senhora que vale a pena continuar." No dia seguinte, ele voltou ao setor. A cadeira de coordenador o esperava, mas encontrou sobre a mesa algo que não esperava. Uma placa simples, feita artesanalmente, com letras desenhadas à mão. Sala Davi Albuquerque, onde o silêncio trabalha mais alto que o ego. Ele tentou conter a emoção, mas os olhos marejaram. "Foi você, Gabriel?" perguntou. "Fui eu não, seu Davi. Foi todo mundo." O setor voltou a funcionar, mas algo ali estava diferente. Agora, quando alguém novo chegava, era recebido com mais escuta. Quando alguém errava, era corrigido com mais paciência. A cultura havia mudado.
Porque uma vez que alguém mostra com ações o que é respeito, ele passa a ser o novo padrão. E Davi seguiu o mesmo. Calça bege, camisa azul, pasta marrom. Só que agora, quando ele passava pelos corredores, todos sabiam o nome dele. Você pode até esquecer os rostos que passaram por você em silêncio, mas nunca vai esquecer aquele que, mesmo calado, fez a diferença. Davi não buscava aplausos, promoções ou curtidas. Ele só queria cumprir o que acreditava. E isso foi mais alto do que qualquer discurso. E é por isso que hoje, mesmo sem nunca ter pedido, o nome dele ficou. Não numa placa de ouro, mas no respeito de quem aprendeu com ele que caráter não precisa de holofote, só precisa de constância. Agora me diz, você conhece alguém como Davi? Alguém que fez mais do que falou? Que transformou sem aparecer? Comenta aqui embaixo o nome dessa pessoa. Esse vídeo é para ela também. Se essa história te tocou, deixa seu like, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais gente. Compartilha com alguém especial. E se você acredita que o mundo precisa de mais histórias assim, se inscreve no canal. Aqui a gente conta o que os olhos não veem, mas o coração nunca esquece.